Você tá com esse problema de na hora de você formatar, você vai avançando, chega na hora de escolher o disco, ele simplesmente dá erro, fala que não pode instalar nesse disco. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como resolver isso e no final vai ter uma dica bônus muito legal. Então bora lá pro tutorial. Lembrando, gente, que esse tutorial serve para qualquer Windows que você esteja tentando instalar. Para resolver esse problema é muito fácil. Aqui nessa tela onde que ele apresenta esse erro, a gente vai fazer o que? A gente vai apertar a tecla Shift e F10, ó. Shift e F10. Assim que a gente apertou a tecla Shift e F10, ele já abriu o próprio de comando. E agora basta a gente digitar alguns comandos que a gente vai conseguir resolver esse problema. Os comandos é o seguinte: disk part. Como vocês podem ver, ele já apareceu essa mensagem aqui para mim, o nome do computador, quer dizer que o comando deu certo. E agora a gente vai digitar list disk e damos um enter. Aqui ele já listou para mim o meu disco que eu tenho. No caso eu só tenho um HD aqui, como vocês podem ver, ó, de 50 GB. Se você tiver mais do que um, vai aparecer para vocês aqui vários. E você vai selecionar o que você quer instalar o Windows. Como que você vai saber o correto? Só basta você ver pelos gigas. No caso, o giga meu que é 50 GB. Se eu tiver mais do que um, vai aparecer todos que tem aqui. E você preste atenção nisso, em qual você vai selecionar. E agora a gente vai digitar aqui o comando select disk. No meu caso, o disco é o 0. Vou dar um espaço e dar um 0 e dar um enter. O seu pode ser que esteja outra numeração. Como eu falei, pode aparecer vários discos e aí você tem que selecionar o correto. O meu só apareceu o disco 0, que é o que eu realmente preciso. Eu vou dar um enter aqui, já selecionei o disco 0 e agora eu vou dar um clear. O que esse clear vai fazer? Ele vai apagar tudo que tem nesse disco. Então, se você tem algum arquivo que você precisa salvar, salve antes de fazer isso, porque depois que a gente dá enter aqui, já era. Vou dar enter, ele agora vai estar limpando o meu HD, vai estar tudo zeradinho. Ele já estava apagado, não tinha nada nele mesmo. Já foi apagado, o que a gente vai fazer agora? A gente vai converter ele para GPT. E assim a gente vai conseguir instalar o nosso Windows normalmente. Então a gente digita converte GPT. Já apareceu aqui, ó. DiskPart converteu com êxito o disco de selecionado. Então já está no formato GPT. Caso o seu esteja aparecendo a mensagem ao contrário, falando que tem que estar no formato MBR, no lugar de digitar aqui converte GPT, você vai digitar converte MBR. Mas normalmente no converte GPT já resolve. E aí depois de feito isso, o que eu aconselho vocês fazer? Reiniciar o seu computador e fazer a formatação de novo. Porque às vezes mesmo depois de digitado esses códigos, você clica em avançar aqui, ele não vai ir, ele vai continuar apresentando aquela mensagem aqui embaixo. Ou senão você pode simplesmente fechar aqui no X e começar tudo de novo. Mas que nem eu falei, provavelmente não vai dar certo. Você vai ter que reiniciar seu computador e tentar novamente. Para reiniciar, como não tem como a gente desligar direto aqui, segura o botão de desligar que ele já vai estar desligando normalmente seu computador. Agora vai a dica bônus para você não ter essa dor de cabeça e ter que digitar todos esses comandos, que é na hora de você fazer o seu pendrive bootável, você já escolheu o formato correto. Eu vou entrar aqui no site da Microsoft bem rapidinho para a gente fazer o download da ISO, para mostrar para vocês, ó. Para fazer o download da ISO não tem segredo. Você coloca aqui, por exemplo, Windows 10 download. Ou Windows 11, download, enfim. Primeiro link já aparece da Microsoft. A gente vai clicar aqui para baixar, ó. A gente clica aqui em baixar ferramenta agora. E aí ele já vai perguntar se a gente quer salvar essa ferramenta. Ele vai baixar essa ferramenta que é o gerenciador de download da Microsoft, oficial. Eu não sei como você fez o download da sua ISO, isso não importa. O importante é você ter a sua imagem ISO. Enquanto ele baixa aqui, eu vou fazer o download do programa Rufus. Por quê? Porque se ele fazer o download direto pelo programa da Microsoft, ele vai ficar no formato que ele acha melhor. E aí a gente não vai poder mudar. E a gente vai fazer essa alteração pelo Rufus, ó. Ele aparece essa imagem aqui, a gente vai avançar. Eu já mostro pra vocês a parte que a gente tem que selecionar para fazer o download da ISO. A gente vai ter a ISO no nosso computador. E com essa ISO no nosso computador, a gente faz o que a gente quiser com ela. A gente coloca no formato que a gente quiser. A gente clica nessa opção aqui de baixo, ó, criar mídia de instalação. Vamos em avançar. Ele aqui selecionou automaticamente para ficar em inglês, porque meu computador ele tava em inglês. Mas eu vou colocar aqui português do Brasil, ó. Windows 10, 64 bits. Se você quer saber qual você escolhe, 32 bits ou 64 bits, é o seguinte. Se o seu PC tem mais que 2 GB de memória RAM, coloque 64 bits. Se você tentar colocar 32 bits e você tem mais que 2 GB de RAM, a sua memória RAM não vai ser utilizada. Então coloque 64 bits. E aqui a gente vai colocar nessa opção arquivo ISO. Vamos avançar, vou colocar para salvar na área de trabalho a minha ISO mesmo. E agora ele tá fazendo o download. Assim que ele terminar de fazer o download, eu já volto. Bom, gente, ele já fez o download da imagem ISO aqui, como vocês podem ver. Foi bem rápido, não levou nem 5 minutos. É claro que isso vai depender muito da velocidade da sua internet e da ISO que você vai estar baixando. A minha, no caso aqui, é de 4 GB, porque é 64 bits. Se fosse de 32 GB, ia ser bem mais leve. E agora a gente faz o quê? A gente vai abrir o programa que a gente baixou, o Rufus. Ele é bem fácil de abrir, você clica aqui nele, não precisa nem instalar. A gente clica em executar aqui. E aí ele vai perguntar pra gente onde está a nossa imagem ISO. Eu vou selecionar aqui, vou colocar área de trabalho. Aqui em cima ele já selecionou automaticamente o meu pendrive, que é esse daqui, ó, que tá vazio. Cadê ele? Esse daqui, ó, unidade D. Ele tá vazio, inclusive se o seu pendrive não tiver vazio, ele vai ser formatado e vai ficar vazio, então fique ciente disso. E aqui é a mágica, a gente vai escolher o formato que a gente quer fazer esse pendrive. Ele tem duas opções pra gente, ó. GPT e MBR. Lembrando o seguinte, se você tem um computador ou um notebook muito antigo, normalmente
ele vai usar o formato MBR. Mas naquela tela do Windows, ele já mostra pra gente o formato que ele quer. No caso, a gente vai deixar nesse formato aqui de GPT. Depois de feito isso, deixa tudo com padrão e clica em iniciar. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o Windows e vai gravar no seu pendrive. Fazendo isso, toda vez que for formatar o seu computador, você não vai precisar ficar digitando aqueles comandos todos. Por quê? Porque o seu pendrive já vai estar no formato correto. Se no seu caso for ao contrário, ele tá pedindo para fazer em MBR, você coloca em MBR aqui e põe iniciar. Não tem erro algum. Então, galera, eu acho que esse vídeo vale seu like, vale sua inscrição. E se eu te ajudei, comente aí pra mim que deu tudo certo. Lembrando que eu vou deixar pra vocês agora um vídeo que eu ensino passo a passo da formatação. Depois dessa tela que você colocou o pendrive, as opções que tem que selecionar e etc. Vale muito a pena você ver. E também outro vídeo que eu vou ensinar vocês a pegar um pendrive e colocar no seu celular e fazer um pendrive bootável. De repente você não tem o computador pra tá fazendo esse pendrive. Com esse vídeo você vai conseguir fazer isso. Então valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.